Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Aproveita e cutuque alguém do celular e diz assim: não perca, Deus está aqui. Amém? Você pode dar esse alerta aí para o seu irmão. Não perca, Deus está aqui. Você que nos assiste também, Deus está presente neste lugar, ministrando coisas tremendas, sobrenaturais sobre a nossa vida. A palavra que a pastora Nancy se referiu, de cavar poços, foi ministrada aqui no dia 8 de abril de 2020. No começo de todo aquele barulho de pandemia, uma semana antes da Páscoa de 2020, o Senhor nos deu uma palavra que o tema era: seu milagre já está acontecendo em algum lugar. Foi quando o Senhor deu ordem àqueles reis que estavam perdidos no deserto: olha, voltem para o deserto e cavem covas, cavem poços, porque vocês não vão ouvir barulho de chuva, vocês não vão ver a chuva chegando, mas vai fluir um rio no deserto e vai encher os poços. Quando nós acreditamos numa palavra que Deus libera, querido, e colocamos em prática, muitas vezes lutando até contra a nossa própria razão, nosso próprio intelecto, Deus, Ele se move para honrar e cumprir esta palavra em nossas vidas, em nossos corações. Por isso nós precisamos ficar atentos a entender aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. Como eu falei na semana passada, nós tivemos uma palavra aqui muito profunda, muito tremenda, explicando sobre Jesus, o Cristo. Quando é que a Bíblia se refere a Jesus, o homem que recebeu Cristo na terra? Cristo nada mais é de que o Deus que veio à terra. Jesus era o homem, a encarnação do Cristo que veio à terra. E quando ele esteve, muitas coisas aconteceram. E quando nós entendemos esse diferencial, nós podemos participar, fazer parte verdadeiramente do corpo de Cristo, não do de Jesus. Porque o de Jesus foi transitório nessa terra, mas o de Cristo é eterno. E é Cristo que quer reinar em nossas vidas e em nossos corações. Seguindo esse mesmo entendimento, esse mesmo nível, para entendermos um pouco sobre o mundo espiritual, eu adiantei a você que hoje eu queria falar sobre a verdadeira batalha espiritual. A primeira batalha espiritual. Porque uma coisa é certa, querido, quando nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, nós começamos a aprender muitas coisas novas e que não era habitual do nosso conhecimento. Por isso que a Bíblia nos dá um conselho: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva, eficaz, ela se renova e nós precisamos ter entendimento. Diante desses entendimentos, nós já entendemos que existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno, material. Tudo o que acontece aqui nada mais é do que sombra, reflexo, repetição do que já aconteceu primeiro no mundo espiritual. Então todas as coisas, querido, como diz a Bíblia, elas subsistem aqui na terra, porque primeiro existiu no céu, primeiro foi feito no céu. Primeiro acontece numa esfera espiritual para depois numa esfera material. O nosso mundo material, dentro do mundo espiritual, é muito pequeno. É uma referência muito pequena. Eu sempre faço uma ilustração. Pega o mundo material, compare ao tamanho desse salão. Pega o mundo espiritual, compare ao tamanho do nosso país. Então você vai ver que é algo minúsculo. Assim a gente precisa entender que a parte mais importante não é o mundo material que nós vivemos, mas o mundo espiritual. Aqui apenas é reflexo daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Quando nós começamos a ter esse nível de entendimento, nós nos deparamos com um assunto bastante discutido que a Bíblia nos ensina em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Os problemas que nós temos cotidiano de relação, a gente precisa entender que é apenas reflexo de um problema que já aconteceu no mundo espiritual. Quando alguém se levanta na terra para perseguir você, perturbar você, encher sua paciência, tentar tirar sua paz, é porque no mundo espiritual já houve um movimento para isso acontecer. E aí usa um desavisado na terra para tentar tirar a tua paz. Mas a gente não tem que focar os nossos olhos para essa pessoa que está nos trazendo aborrecimento. Porque a nossa luta não é contra ela. A nossa luta é contra principados,
potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós vemos que agora nós entramos num assunto bastante peculiar e ultimamente muito falado e difundido no meio cristão, chamado batalha espiritual. E quando falamos sobre batalha espiritual, por se tratar de um assunto que começa numa esfera espiritual, muita gente quer se meter a falar do assunto, alguns com grande conhecimento, outros com grandes invenções na sua cabeça. Nós ouvimos falar aí no cotidiano sobre batalha espiritual, e existem muitas dúvidas, palpite, material, gente falando coisa boa, gente falando cada imundície na internet que dá vontade de você rir. Outros você olhar e dizer assim, não é possível que tenha alguém que acredite numa confusão dessa. É gente que desce no inferno, é gente que entrevista Satanás, é gente que sobe para o céu, bate papo com Deus, né? Gente que guerreia junto com anjo. Outros já diz assim, não, eu não vou entrar em guerra espiritual porque eu tenho medo de retaliação. Fica falando uma série de situações desconexas, sem conhecimento. E tem uns que têm uma mente tão fértil para inventar coisas no mundo espiritual que Hollywood está perdendo esses indivíduos. Que olha que se contratasse para fazer filme de ficção, os caras iam arrebentar e iam colocar muitos cineastas famosos aí no bolso. Não é que eu não acredite em batalha espiritual, deixa eu deixar bem claro. Elas existem. Elas existem. O que nós precisamos é organizar o nosso conhecimento do jeito que a Bíblia fala. Que a Bíblia nos ensina. E não baseada na revelação do irmão fulaninho, que dormiu com fome e desceu no inferno de madrugada. Porque, meu irmão, vamos ser muito sinceros, eu prefiro ter uma revelação do céu do que do inferno, né? Mas cada um no seu quadrado. E tem gente que faz disso uma farra, uma festa, né? Teve uma época aí que faziam livros e vendiam livros que era a rodo. Eu me lembro que uma vez teve um livro que bateu tanto recorde de venda que me falaram tanto, que eu acabei dizendo assim, eu vou ler. Quando eu comecei, que eu cheguei no 3º capítulo, que o indivíduo disse que o inferno era do formato de um corpo humano, e que quando o cara morria, que caía do lado direito do inferno, do braço direito do inferno, ele ainda ia ter uma chance. E se ele caísse do lado esquerdo, ele estava perdido, porque lá ele derretia que nem cera. Eu fechei o livro e digo, chega. Nem li o restante, porque isso não tem na Bíblia. E olha que ainda dizer que era uma divina revelação o negócio. Fora do contexto da palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre a verdadeira guerra espiritual. A primeira, a base, a essência. Se você não entender, querido, o que eu vou te ensinar hoje, não se meta a falar em guerra espiritual. Não se meta em dizer que você vai guerrear espiritualmente. Se você tiver esse conhecimento básico aqui, que eu vou te dar hoje, que vai ser básico, você vai estar sendo adestrado por Deus e no futuro você vai poder entrar em níveis maiores de guerra e vencer todas elas. Porque tudo começa da base. Tudo começa do alicerce. Por quê? Porque antes de mais nada, você precisa entender comigo o seguinte. Um soldado, um guerreiro, quando vai para a guerra, esses dias nós estamos vivendo dias de guerra pelo mundo. Digamos que, por uma circunstância, chegasse e dissesse assim, olha, o Brasil vai mandar, 10 mil guerreiros para essa guerra, 10 mil soldados para essa guerra. Pergunto eu, eles iam sair catando qualquer um na rua, pegando você pelo braço e assim, ó, você vai, é assim? Não. Eles vão mandar quem? Pessoas que estão sendo treinadas, pessoas que estão sendo habilitadas, pessoas que passaram por processos de treinamentos básicos, depois treinamentos específicos, técnicas de sobrevivência, aprender a atirar, uma série de situações. Eu me lembro que quando eu servi nas Forças Armadas, todo mundo chegou lá empolgado, que eu servi na Força Aérea Brasileira, achando que na primeira semana ia voar de avião, né? Nós passamos 6 meses fazendo Ordem Unida. O que era Ordem Unida? Aprender disciplina. 6 meses.
aprender a marchar, fazer sentido, fazer descansar, né? Fazer avante, ouvir o toque da trombeta e saber que decisão tomar, o que precisar fazer. Conforme o toque da trombeta, a gente virava para a direita, ou virava para a esquerda, virava para frente, virava para trás, corria, parava. Passamos 6 meses aprendendo só disciplina. Depois de 6 meses, praticamente, nós vamos ter contato com armas. Aí nós fomos começar a saber o que era uma arma, o que era um fuzil, o que era uma pistola, o que era um carregador, quantos cartuchos dava dentro do carregador. Aí a gente vai descobrir que o nome correto é cartucho, não é bala, que bala é bombons, né? E outras coisas assim. Então, você precisa de um treinamento, precisa aprender o básico para poder sair de lá. Depois que nós aprendemos o básico, em 6 meses é que nós ganhamos um uniforme. Antes nem uniforme tinha. Por quê? Porque não era um soldado habilitado ainda. E a gente precisa entender isso. Então hoje eu quero falar para você sobre a base, o alicerce, sobre a primeira, principal, verdadeira e maior guerra espiritual que perdura desde a criação até os dias de hoje. Desde a criação até os dias de hoje. Se nós formos falar de origem, rapidamente, a origem da guerra espiritual. Tudo começa no mundo espiritual, depois no físico. Onde foi a primeira batalha espiritual? No céu. Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos e se rebelar contra Deus. Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso, né? A primeira batalha foi no céu. Mas antes de você saber como a coisa andar no céu, eu quero falar sobre a origem da batalha espiritual na terra. Na terra. Quando foi que um primeiro ser humano foi envolvido em uma batalha espiritual? Tudo começa em Gênesis capítulo de número 3. Bereshit, o Gênesis, é o livro do princípio, das origens. Apesar de uma quantidade enorme da história da humanidade, até espiritual, está resumido nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, é a parte, querido, que mais a gente precisa conhecer da Bíblia, porque de lá saem os ramos para o restante da Bíblia inteira. Capítulo 3 fala sobre essa primeira batalha que houve na terra, quando Satanás incorporou numa serpente e explorou a fragilidade que já estava aberta no coração de Eva. Aí você diz, pastor, isso aí eu já sei. Sabe. Tanto sabe que eu vou te surpreender hoje para mostrar que você não sabe. Antes de mais nada, eu quero logo pedir permissão a você para me destruir a sua teologia. Aquela teologia que você aprendeu nas revistinhas, que um dia deram aula para você. Aquela teologia que um dia te ensinaram de boca a boca, sem base bíblica. Aquela teologia que te ensinaram no grito dos púlpitos. Te emocionaram, mas não te deram conhecimento. Quero te pedir permissão para destruir com elas. E você aprender a verdade da palavra de Deus. Primeira coisa que você precisa entender, isso é básico, eu já ensinei aqui e você sabe. Todo espírito, para interagir dentro desse planeta chamado Terra, precisa de um corpo. Tudo que entrar no planeta Terra sem um corpo é maligno. Então, existe um único passaporte que dá direito ao indivíduo ficar dentro do planeta Terra, chama-se corpo. Por isso, Jesus, para entrar pela porta certa na Terra, ele teve que vir em um corpo. A porta de entrada nesse planeta chama-se útero. E o passaporte de permanência chama-se corpo. É por isso que você tem corpo, para habitar. Porque no dia em que o espírito e a alma sair desse corpo, esse seu corpo serve para quê? Nada, só para enterrar, porque em menos de 24 horas ele começa a feder, apodrece. Então ele serve para você estar na terra. Qualquer espírito que for pego dentro do planeta Terra, fora de um corpo, ele pode ser aprisionado nas mais baixas regiões da Terra, num lugar que a Bíblia chama de abismo, que é outra hora, outro dia eu converso mais sobre isso com você. Por isso,
Todo espírito maligno, quando entra na terra, ele procura um corpo para habitar. Primeiro eles começaram ocupando corpos de animais, como nós vemos em Gênesis capítulo 3. Satanás entra na terra e incorpora no corpo de uma serpente. Mas esse era apenas o caminho inicial. Porque toda vez que um espírito maligno entra em um corpo, ele provoca destruição nesse corpo. Se um espírito maligno entrar em um animal, esse animal fica louco. Eu me lembro uma vez que uma irmã aqui que congregava conosco, ela pediu para mim ir até uma cidade próxima de São Paulo, que o filho dela estava tendo possessões. E nós saímos aqui um dia de manhã, fomos até lá. E quando eu entrei na casa, o rapaz realmente, 7 horas da manhã, estava possesso. De café da manhã bom, né? Ninguém convida assim o pastor, vamos tomar um café da manhã chique, com fruta, mas para precisar de demônio sair da manhã, convida, né? A gente vai. Quando chegamos lá, expulsamos o espírito maligno, o rapaz tomou consciência de si, falei de Jesus, ele aceitou Jesus. Na hora lá, eu já conversei com a irmã dele que morava próximo, encaminhamos ele para ir para a igreja. Graças a Deus, até hoje esse rapaz está na igreja, livre, liberto, graças a Deus. Só que o espírito maligno saiu e entrou num cachorro, que estava do lado de fora da casa. E na hora que entrou no espírito maligno no cachorro, eu saí na porta, né? Quando eu saí lá na porta, eu ia fazer uma oração de agradecimento. Meu irmão, o cachorro, ele se levantou em minha direção, e ele começou a rosnar, não como um cachorro comum rosna, nem com raiva. A boca do cachorro parece que virou assim para cima e para baixo e saiu aquela cara dentária para fora, enorme. Na hora que eu olhei, ele disse assim: ah, tu veio te esconder aqui, foi? Na hora que eu falei assim, o semblante do cachorro já mudou. Na hora, não é ficção, Deus é minha testemunha. E aí na hora eu peguei, estava encostado na porta, eu peguei e disse assim: nesse que não sabe se defender, que tu não vai ficar mesmo, sai. O cachorro deitou e dormiu. Saiu o espírito maligno, o cachorro deitou e dormiu. E ficou liberto. O dono e o cachorro. E esse rapaz, veja bem, Satanás, ele entra em adulto, ele entra em criança, ele entra em animal, porque ele não tem caráter. Ele é mau caráter. Ele quer saber de entrar, preste bem atenção, Satanás, se você oferecer algo a ele não quer, ele quer invadir. Faz parte da essência diabólica dele, invadir. Porque quando há uma invasão, sempre junto com qualquer invasão vem uma destruição. Você está vendo o que está acontecendo esses dias de guerra? Estão tentando invadir um país, para onde passa fica um rastro de destruição. Por isso que Satanás, mesmo quando as pessoas batem tambor, chama ele não quer entrar, ele quer invadir. Por quê? Porque quando ele invade, ele provoca algum nível de destruição dentro do indivíduo. A serpente aqui é um exemplo. Pelo que a gente entende na Bíblia, ela não era um animal que rastejava. Depois que Satanás incorporou nela, ela foi amaldiçoada e ela passou a rastejar. Houve uma degradação para ela. Então, por isso que eu e você fomos chamados para ser templo do Espírito Santo, não habitação de demônios. Porque quando você é templo do Espírito Santo, você é renovado diante de Deus. Agora, quando o indivíduo é casa de demônio, ele é destruído. E esse rapaz, dessa situação que eu estou contando a você, ele já estava num estado de entrando em mendigância e o cachorro era o companheiro dele. Ele andava junto com ele. Por isso que o espírito maligno diz assim: não, eu não posso ir para muito longe, eu tenho que ficar aqui. E aí saiu dele e entrou no pobre do animal. Mas graças a Deus que foi todo mundo liberto naquele dia. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Todo espírito, quando ele entra na terra, ele vai procurar um corpo, para poder ter legalidade de ficar na terra. Quando você um dia se deparou com uma situação de alguém manifesto de um espírito maligno, ali, querido, já é o estágio final, é o estado da denúncia. Porque o propósito de um espírito maligno, quando entra num corpo, é ficar quieto, calado, destruindo aos poucos. Quando você vê ele fazendo alarde, explodindo, dizendo assim: eu vou matar, não sei o que mais, é porque ele já está acuado, e aí ele quer ganhar no grito. Então, quando você vê uma cena como essa, que tem a primeira coisa na sua cabeça, você tem que pensar: ele está com mais medo do que eu. Que ele sabe que está mais ferrado. Que ele sabe que ele foi denunciado.
que agora ele não pode mais se esconder. O mundo espiritual denunciou e agora ele está sendo denunciado na terra. E aí, querido, a receita você já tem, o nome poderoso de Jesus, para que ele saia, vá embora. Então ele incorpora na serpente, e agora ele vem na terra, justamente para tentar quebrar ordens e princípio estabelecido por Deus. Quando Deus cria o homem, antes de criar o homem, Deus criou um jardim no Éden. Não é jardim do Éden, é no região do Éden, Deus fez um jardim lá dentro. Depois que fez o jardim, toda a infraestrutura, agora Deus criou o homem e o colocou dentro do jardim. Até Deus criar o homem, a Bíblia revela, se você pegar em Gênesis, no capítulo 1, até Gênesis, capítulo 1, versículo 2, até Gênesis, capítulo 2, versículo 4, você vai ver só dizendo assim: Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou as plantas, Deus criou as árvores, Deus criou os seres viventes, Deus viu que era bom, fez tarde de manhã, Deus. Por quê? Porque ele estava ali sendo criador, então ele é chamado de Deus. Quando ele cria o homem no começo do capítulo 2, aí começa a Bíblia a chamar ele de Senhor Deus. E o Senhor Deus criou o homem, colocou no jardim, o Senhor Deus disse isso, Senhor Deus. Por quê? Porque Deus só passa a ser Senhor na vida de alguém quando Ele é provedor. Se Deus prover alguma coisa para você, você deve chamá-lo de Senhor. Porque a principal característica de um Senhor é provisão. Então, a partir do momento que Deus fez o homem, fez um jardim e colocou o homem dentro e começou a suprir todas as necessidades do homem, Deus passou a ser chamado de Senhor. Então, Senhor Deus. E quando o homem estava ali no jardim, Deus começou a dar algumas ordens para este homem. E a primeira que eu quero ver com você está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus, por que está aqui Senhor Deus? Porque Ele é provedor. Digo, o homem já havia sido criado. Vamos lá, o homem já havia sido criado. E Deus agora estava provendo o homem, por isso que o texto chama agora de Senhor Deus. E o Senhor Deus deu esta ordem: De todas as árvores do jardim comerás livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Deus encheu um jardim de árvores frutíferas. E ele diz assim: de todas vocês podem comer, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores Deus proibiu? Quantas? Uma árvore o Senhor proibiu. Quando Deus deu essa ordem, a mulher ainda não tinha sido criada. Essa ordem foi dada especificamente para Adão. Adão, ele sabia desse conceito, desse conhecimento. Eva já ouviu de Adão. Quando Satanás incorporou na serpente que vai tentar lá no jardim, por que ela não foi tentar Adão? Porque Adão foi quem recebeu a ordem pessoalmente. E a serpente sabia que ele tinha a resposta na ponta da língua para expulsá-la. Então ele começou a observar outro caminho, outro meio que ele pudesse se infiltrar ali. E quando nós não temos precisão naquilo, preste bem atenção, quando nós não temos precisão naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz, isso gera morte. Por isso que nós precisamos aprender a palavra de Deus, não ser só ouvinte, mas conhecedor. Porque aquilo que Deus diz e eu faço traz vida. Aquilo que Deus diz que eu não levo em conta pode trazer morte e destruição. Então, o diabo começou a perceber algo em Eva. E aqui eu quero quebrar sua teologia. Qual?
Eva já estava caída antes de pecar comendo o fruto. Que é isso, pastor? Agora o senhor arrebentou. Agora o senhor andava meio herege, agora o senhor está herege completo. Eu vou provar para você que não. Porque a teologia que inventaram por aí diz o quê? Que o indivíduo peca, depois ele cai. É assim que aprendemos? Só que a Bíblia diz ao contrário. Que o indivíduo peca porque ele já caiu. Primeiro ele cai, depois ele peca. Porque o pecado nada mais é a forma de externar, é a forma de colocar para fora a queda que ele já teve. De apenas mostrar a queda que ele já teve. Então, guarde bem isso, e para arrebentar mesmo a sua teologia. Eva, ela não caiu na hora que ela pegou o fruto, comeu e deu para o marido. Ela já tinha caído, por isso é que ela comeu o fruto. Dentro dela já estava caída. E eu vou lhe mostrar isso no decorrer da palavra de Deus. E você vai dizer assim: como assim, pastor? Sabe qual é a prova que eu posso te dar que Eva já estava caída antes de comer do fruto? Porque Eva tinha uma essência de Satanás dentro dela, chamado mentira. Ela já mentia antes de comer do fruto. Eva já estava caída porque mentia, porque falava, preste bem atenção, qual era a mentira que ela dizia, pastor? Ela dizia assim: Deus disse tal coisa, quando Deus não disse. Todas as pessoas que usam o nome de Deus em vão e começam a dizer assim: porque Deus me disse, Deus disse tal coisa. Se Deus não disse, essa pessoa já caiu, querido. É por isso que tem muitos ministérios que já começam fracassados, porque o indivíduo chega lá e diz assim: não, porque Deus me disse para ir abrir uma igreja, Deus me disse para fazer isso, Deus me disse fazer aquilo. Deus olha lá de cima e diz assim: eu não disse nada. Você está arranjando encrenca por seu jeito. E Eva caiu, não foi quando comeu do fruto, foi quando ela começou a dizer que Deus tinha dito tal coisa, quando Deus não disse. Porque usar o nome de Deus, dizendo que Deus falou alguma coisa, quando Deus não disse, isso é mentira. E mentira na Bíblia não tem mãe, mas tem pai. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, muito cuidado quando você disser ou ouvir alguém falar: Deus disse. Deus disse. Vamos ver isso no texto da Bíblia? Para você depois pedir perdão para mim? Porque você achou que eu estava falando heresia? Vamos? Vamos, isso aí. Bíblia, Gênesis 2:9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar todas as árvores. Vamos lá. Agradáveis à vista e boas para o alimento. Veja a parte final do versículo, que é a mais importante. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou ilustrar isso para você nunca mais esquecer na vida. O que foi que Deus realmente disse que era para fazer? Como foi que ele fez? Ele disse assim: olha, você vai poder comer de todas as árvores, inclusive a árvore que está no meio do jardim. Vou deixar essa aqui, que vai ser a árvore do meio. Tá bom? Vou puxar uma para cá. Vou puxar outra para cá. Então o Senhor disse, o quê? Vamos ler de novo o versículo 2:9. Também a árvore da vida, que está no meio do jardim, era uma árvore, certo? E a do conhecimento do bem e do mal, outra árvore. Para ficar melhor de você entender, a árvore que estava no meio do jardim, como é que Deus chamou ela? Árvore da vida. E ao lado o Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Qual dessas duas árvores Deus disse que não era para comer? Hã? Do conhecimento do bem e do mal. E ele diz assim, de todas as outras árvores você pode comer. Se de todas as outras árvores você pode comer, você podia comer da árvore da vida? Sim, claro que sim. Então guarde bem, a árvore que Deus plantou no meio do jardim e permitiu até que comesse, chamava árvore da vida. E a árvore que ele disse que não podia comer, ele chamou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem. Foi isso que Deus falou. Ou não? Você leu no texto? Vamos ler o texto de novo. Gênesis 2:9. Parte final. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou ler o versículo inteiro. Do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentos. Também, no meio de todas essas árvores frondosas, bonitas, maravilhosas, no meio do jardim ele plantou a árvore da vida e no outro espaço ele plantou a árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Vou voltar lá no texto 2,16 que eu já li, mas vou ler de novo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Então podia comer dessa árvore, podia comer dessa árvore, podia comer da árvore da vida, podia comer dessa outra árvore, tantos outros milhares que tivessem. Só uma que não podia. Qual? Conhecimento do bem e do mal. Pastor, o senhor está sendo repetitivo. É justamente para depois você não fazer confusão, porque quando enrolar o caldo, aí você vai saber. Porque no dia que você comer daquela árvore, certamente morrerás. A serpente agora chega com Eva, capítulo 3, e começou a perceber que ela mentia, dizendo que Deus não disse. E aí ele chega, Satanás, capítulo 3, versículo 1, parte B do versículo. Satanás, incorporado na serpente, fala assim para Eva: é assim que Deus disse que não comereis de toda árvore do jardim? Olha a pergunta dele para Eva. Eva, Deus disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Foi isso? Que você não pode comer essa, não pode comer dessa, não pode comer dessa, não pode comer dessa e não pode comer dessa. Essa foi a pergunta de Satanás. Foi isso que Deus falou? Foi isso? Que não podia comer de nenhuma? Não. Ele disse que só podia comer de todas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a resposta de Eva, que eu vou provar para você que ela já mentia. Gênesis 3, versículos 2 e 3. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Vai lá. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, isso foi o que Eva falou. Disse Deus: dela não comerás, nem tocarás nela, senão você vai morrer. Foi isso que Deus disse? Mas foi isso que ela disse, dizendo que Deus disse. Deus disse, vocês vão poder comer de todos. Inclusive a árvore está no meio. Quando Satanás chegou lá e disse assim, não pode comer de nenhuma, Eva disse, não, nós podemos comer de toda, exceto da árvore que está no meio do jardim. Nela a gente nem pode tocar. Por que Satanás tentou Eva? Porque ele percebeu que dentro dela já tinha uma fagulha de essência maligna, chamada mentira. Ela já estava caída porque mentia, já estava caída porque dizia o que Deus não mandou. Foi por isso que foi fácil convencê-la. Estou falando de quê? De batalha espiritual. Eva já estava corrompida na sua essência, porque o desejo do coração dela era tão grande de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que na geografia de dentro dela, ela passou o centro do jardim
para outra árvore. Ela esqueceu tudo que Deus disse. Ela não repetia mais, agora ela fez a sua própria versão. Agora ela fez a sua própria teologia. Por quê? Porque o desejo dela estava em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela começa a entrar numa rota totalmente errada, porque Satanás percebeu dentro dela que já estava contaminada a essência dentro dela. E a essência dentro dela estava tão contaminada que ela mudou o centro da vontade de Deus para onde ela queria. Ela mudou a geografia de Deus para onde ela queria. Deus tinha colocado a árvore da vida como a mais importante do jardim. E ela é tão importante que ela aparece de Gênesis até no Apocalipse. Mas o coração de Eva já estava tão caído, contaminado com a essência do pecado, que ela mudou a vontade, a interpretação da vontade de Deus, da geografia de Deus para o desejo dela. E ela diz assim: dessa árvore que está aqui no meio do jardim, Deus disse que eu não posso nem tocar. Deus tinha falado alguma coisa de tocar? Não. Deus tinha falado que a árvore do conhecimento era do centro do jardim? Não. Então, na hora que ela começou a inventar o que Deus não falou, foi a hora que ela caiu. Não foi a hora que ela pegou o fruto e comeu. Pegar o fruto e comer foi isso, apenas externar a queda que ela já tinha passado. Porque a primeira, maior batalha espiritual que todos nós passamos, desde o Éden até Jesus voltar, é uma batalha de essência. Não é uma batalha de guerra contra demônios. Isso aí é outro nível. Primeira batalha espiritual que todos nós passamos na vida, não é guerreando contra demônio. Primeira batalha espiritual, meu irmão, que você vai enfrentar na sua vida, que você enfrenta na sua vida, não é você guerreando contra demônio, não é se escondendo dizendo: eu não quero retaliação. A primeira batalha que você tem que lutar é para que Satanás não corrompa a sua essência dentro de você. Essa é a primeira guerra. Essa é a primeira batalha. Veja bem, quando Satanás se apresentou para a mulher, ele não teve problema de dizer o nome de Deus. Foi o que ele disse para ela: não foi assim que Deus disse? Que você não pode comer? Porque Satanás, ele chama Deus de Deus. Mas ele não chama Deus de Senhor. Porque para ser Senhor, primeiro tem que ser provedor. E Deus não provê nada para Satanás. Então por isso que Deus não é Senhor de Satanás. Segundo, só tem Senhor quando tem servo. Satanás é um rebelado. Quem é rebelado não é servo. Então é por isso que ele não chama Deus de Senhor. Porque ele é um rebelado, ele não é servo. Mas chamar Deus de Deus, ele chama. E é a mesma coisa que ele faz nos dias de hoje. Ele tenta colocar dentro da cabeça do ser humano que Deus é Deus. Por quê? Não vai fazer diferença. Porque Deus é Deus para você, Deus é Deus para uma árvore, Deus é Deus para um cachorro, Deus é Deus para um cavalo, Deus é Deus para um peixe. Porque quando a Bíblia fala de Deus, está falando do Criador. Satanás, ele não se preocupa de você acreditar em Deus. Não se preocupa de você vir numa igreja. Não se preocupa de você cantar louvores. Não se preocupa com nada disso. Sabe o que ele se preocupa? É quando na sua essência, dentro de você, você passa a obedecer a Deus e Deus passa a ser Senhor da sua vida. Aí ele fica preocupado. Aí ele começa a dizer: com esse eu me ferrei. Por quê? O mundo jaz no maligno, sim ou não? Mas saia pelo mundo e pergunte se as pessoas sabem quem é Deus. O que é que elas vão dizer? Sim. Você ainda vai dizer assim: você acredita em Deus? Sim. Você ama Deus? Sim. E Satanás diz: está tudo bem. Está tudo bem. Agora, quando ele chega e diz assim para você: filho meu, me dá o seu coração, que a partir de hoje eu vou mandar nele. Eu vou ser teu Senhor. Tu vai ser o meu servo. Em contrapartida, eu vou suprir você. Eu vou providenciar tudo para você. Aí Satanás diz: epa, aí não.
Aí não. Peraí. E aí muitas vezes aí você entrou na guerra. Aí você entrou na batalha espiritual. Aí você entra na batalha espiritual e começa a dizer: Senhor, meu Deus. Não é assim que você ora? É ou não é, irmão? Fala, crente, acorda. Você não ora dizendo: Senhor, meu Deus, meu Pai. Você não começa a chamar Deus de Senhor? Por quê? Porque a essência dele entrou em você. Ele passou a ser o seu Senhor, ele passou a ser o seu provedor. E aí Satanás começa a olhar e diz assim: bom, a mesma batalha que eu fiz com Eva, eu vou fazer com esse crente agora. Primeira coisa que eu vou tentar botar na cabeça dele: ele começar a falar o que Deus não falou. E por que é que muito cristão cai? Porque conhece a capa da Bíblia, mas não conhece as Escrituras Sagradas. Não conhece. Aí começa a falar o que Deus não falou. Não, porque na Bíblia está escrito: faz por ti que eu te ajudarei. Você já ouviu alguém falar isso? Não precisa nem levantar a mão se foi você. Onde é que está isso na Bíblia? Hã? Devia que escreveu na capa. Só pode. O mais próximo que eu já vi na Bíblia foi: esforça-te, eu serei contigo. Foi o mais próximo, mas faz por ti que eu te ajudarei. Isso eu não vi. Aí o indivíduo ele começa a fazer versão própria da Bíblia. Ele começa a dizer assim: não, porque na Bíblia, negócio de oferta e dízimo é lá do Antigo Testamento, não é do Novo. Isso é a essência de Satanás na sua vida. Por quê? Porque está escrito isso na Bíblia? Está escrito isso na Bíblia? Não. Não. Se você quiser, eu provo para você que até no céu tem dízimo. Aí o indivíduo começa a inventar o que não tem na Bíblia. Ele começa a distorcer a palavra de Deus e diz assim: não, mas não é bem isso que Deus falou. Vocês estão entendendo errado. E aí Satanás diz: opa, achei. É esse que agora eu vou intensificar a guerra. E qual é a luta de Satanás contra esse indivíduo? Trocar a essência dele. Tirar a essência do Senhor e começar a soprar no indivíduo, esse indivíduo, outras essências. Mentira, tem mentira branca. Aí o indivíduo começa a fazer as mentirinhas. Aí Deus fala de fidelidade, ele pega e diz assim: o negócio de dízimo já era, não está na Bíblia. Isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento o dízimo era de coentro, de não sei o quê. É claro, cabobó. Naquela época não tinha ainda moeda como hoje. E você está tão fora das escrituras que o indivíduo levava o cominho, a erva, o cereal, e ele chegava na porta do templo e ele trocava pela moeda o ciclo do templo. O que ele apresentava no altar era dinheiro, era ciclo, moeda. Mas o indivíduo começa a inventar o que não tem na Bíblia. Então essa é a grande batalha espiritual que nós precisamos entender. Satanás ele quer trocar a essência que está dentro de você, dentro do seu coração. Tirar a essência de alguém que obedece o que Deus manda, por falar o que Deus não mandou. Fazer o que Deus não mandou. Usar o nome de Deus em vão, que inclusive por causa disso é que Deus deu isso como um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que é que existe lei? Lei só existe depois que um princípio foi quebrado. Enquanto todo mundo segue um determinado princípio, não precisa haver lei. Mas quando se quebra um princípio, tem que fazer uma lei para corrigir o indivíduo que quebrou o princípio. Existem países no mundo que não têm leis contra a corrupção. Por quê? Porque são países que não têm níveis de corrupção. As pessoas lá não são corruptas. Por que que no Brasil precisa fazer leis contra a corrupção e de volta e meia tem que ficar revisando essa lei, fazendo nova lei sobre corrupção? Porque tem corrupção no país. Se não tivesse, não precisava de lei. Aquilo que todo mundo faz normalmente,
Não precisa de lei. Vou lhe dar um exemplo. No Brasil, não tem uma lei que diga o seguinte: quando você chegar em determinado local lá que você comprar, você tem que pagar. Por quê? Porque isso é um hábito normal. Mas existem países aí afora que é sob pena de morte o indivíduo ser obrigado a pagar pelo que comprou. Senão ele não paga. Se fizesse no Brasil, tinha muita gente perdendo a cabeça também. Mas a lei só precisa quando uma regra foi quebrada. Por isso que Deus estabeleceu agora uma lei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque quando você faz isso, você trocou a essência. E aí você foi derrotado na batalha espiritual. Você foi derrotado na guerra. Você já começou a primeira fase do treinamento perdendo. Eva, querida, ela foi tentada nos 3 níveis: no corpo, na alma e no espírito. Ela foi tentada no corpo, tá? Porque ela viu que a árvore era bonita aos olhos. Era agradável, ou melhor, no corpo porque ela provou e viu que era gostosa no paladar. Ela ficou, eu tenho que comer, eu tenho que saber se esse negócio é gostoso. Então ela foi tentada no corpo. Ela foi tentada na alma, através dos olhos, quando ela viu que era agradável. Porque os teus sentidos são as janelas da tua alma. A tua alma reage pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você fala, pelo que você cheira, pelo que você toca. Quando um desses 5 sentidos entra em ação, a sua alma dá uma resposta. Você olha para cá, para essa jarra, e a sua alma diz alguma coisa, sim ou não? Uns olham e dizem assim: oh, que jarrinha bonitinha. Outros olham e dizem assim: que jarrinha mais brega. Ah, a igreja está tão bonita, tão moderna, tinha que ter uma jarra diferente. Isso é a sua alma que está falando, que foi influenciado pelos seus olhos. Outro, a alma que já está um pouquinho mais convertida, diz assim: é mais bonitinho que uma garrafa. Por quê? Você olhou, você ouviu, você cheirou, você tocou. A sua alma vai logo dizer uma resposta. E foi também agradável ao seu espírito, porque ela pensou assim: se eu comer, eu vou conhecer igual Deus. Então ela foi tocada no corpo, foi tentada no corpo, para querer saber o sabor. Foi tentado na alma, ao olhar e ver que era bonito. E foi tentado no espírito, quando desejou conhecer, ter conhecimento igual o de Deus. Satanás só tentou Eva porque já viu nela essas características. A batalha espiritual, querido, não é contra anjos e demônios. A principal batalha espiritual não é contra anjos lutando contra demônios, mas é essência lutando contra essência. A essência de Deus querendo um lugar na sua vida e a essência de Satanás querendo um lugar. Essa é a primeira batalha espiritual. Se você não entender isso, querido, não se meta em batalha espiritual. A primeira é essa. É quem vai dominar o território. A primeira batalha é essa. Quem vai dominar o território? Quando se faz uma guerra, qual é o primeiro planejamento? Invadindo e conquistando o território. Sim ou não? Porque depois que você está em posse do território, você fortifica aquele território, você arma aquele território, você domina, você coloca a sua lei dentro daquele território. Nós estamos aí diante de um país querendo invadir outro. Se ele conseguir invadir, chegar naquele território, tomou o território, ele pode trocar o nome do território, sim ou não? Ele pode trocar as leis de dentro do território, sim ou não? Sim. Ele pode trocar a documentação do povo, ele pode trocar até a linguagem. Porque ele diz: a partir de hoje ninguém mais vai falar esse idioma, vai falar o meu idioma. E assim vai. Então a primeira batalha espiritual, querido, é dentro de você. É para ver quem vai conquistar o seu território dentro de você. Se é a essência de Deus ou a essência do diabo, ou a essência do inimigo. Essa é a base de toda a batalha espiritual. É Satanás está no ataque.
A base de toda a batalha espiritual está no ataque de Satanás para trocar a essência de Deus pela essência dele na sua vida. Se você entender isso, você já está começando um excelente treinamento para vencer todas as batalhas espirituais da sua vida. Porque não adianta eu chegar e dizer assim, não, porque eu conheço, eu oro, eu não sei o quê, porque Deus me deu uma visão de uma espada de fogo, eu estou cortando e não sei o que mais e tal. Aí, quando você começa a dizer, e Deus diz assim, não foi isso que eu te mostrei não, filho. Você já perdeu a batalha. Já perdeu a guerra. Porque não foi isso que Deus disse, não foi isso que Ele mostrou, não foi isso que Ele te deu. Mas o indivíduo, ele quer mostrar que é mais santo que os outros. Ele diz assim, não, porque eu entrei lá e não sei o quê, e Deus me levou, assim, lá no terceiro céu, parecia um demônio, eu dei um Hadouken no peito dele. Aí Deus diz assim, já se perdeu todo. Já perdeu a guerra inteira, não foi só uma batalha. Porque entrou nele outra essência que não era de Deus. Satanás, ele trabalhou em cima dos desejos de Eva. Ter desejo, querido, não é pecado, pois Deus coloca os desejos em nós. O pecado está em você deturpar o desejo, fazer uma anomalia no desejo. Aí é que está o pecado. Porque os desejos, querido, que Deus coloca diante de nós, existem os desejos prescritivos e os desejos proibitivos. Diga comigo, desejos prescritivos. O que são os desejos prescritivos? São aqueles que Deus diz, sim, faça. Ele prescreve, Ele determina. Então, os desejos prescritivos. Ele diz para você, ter no seu desejo, ame a Deus sobre todas as coisas. Isso é um desejo prescritivo. Honre seu pai e sua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Isso é um desejo prescritivo. Aquilo que Deus manda você fazer. Ore e jejue para não entrar em tentação. Isso é um desejo prescritivo de Deus. Ele deseja que você faça isso. Ele deseja que você faça para quê? Para que as coisas funcionem, para que você seja vencedor, para que você conquiste. E quais são os desejos proibitivos? A própria palavra já diz. É aquele que Deus diz, never, no, não. Não faça, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então são desejos proibitivos. Deus deseja que você não faça isso. Mas quando eu pego o desejo e obedeço, seja não fazendo ou fazendo, mas que eu estou estritamente obedecendo a Deus, esses desejos, a Bíblia diz que são fontes de vida dentro de mim, dentro de você. Mas quando você pega um desejo de Deus que proíbe ou que manda você fazer e você distorce, a Bíblia diz que ele passa a se chamar outro nome, concupiscência. Que também, quebrando a teologia de muitos, a palavra concupiscência não é sinônimo de pecado. Porque se for falar sobre pecado na Bíblia, querido, existem categorias diferentes. Que isso, pastor? Quer dizer essa, não existe pecadinho, pecadão. Não existe pecadinho, pecadão. Existem gravidades e consequências entre pecado, transgressão, iniquidade e concupiscência. É erro, tudo é erro. Tudo desagrada a Deus, sim, mas a consequência é diferente. Mas isso outro dia, noutra hora, nesse mesmo bate-canal, eu falo com você. Então o desejo agora, quando ele é corrompido, quando ele não é controlado, ele passa a ser uma concupiscência. E aí, é por isso que João nos fala em 1 João 2, 15, 16. Para nós termos cuidado com concupiscência dos olhos, não é isso? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ele manda nós termos cuidado. Por isso, querido, você precisa entender, o fato de Deus te dar um desejo, não quer dizer que Deus está te tentando. Deus não tenta ninguém.
justamente para controlar os nossos desejos, para que os desejos não ultrapassem a linha e virem uma concupiscência, mas os desejos fiquem dentro de uma área saudável, é que Deus deu os mandamentos, como eu já expliquei. E o mais interessante é que quando a gente fala sobre mandamentos na Bíblia, quem não conhece a Bíblia diz que quantos são os mandamentos na Bíblia? Deus deu quantos mandamentos? 10. Isso fala por falta de conhecimento bíblico. Os 10 mandamentos na Bíblia é apenas o decálogo. O quê? Um resumo de 10 leis básicas que dela fluem as outras. É como se fosse, vamos dizer, a espinha dorsal do esboço, que depois vai se desenvolver. A lei inteira que Deus deu para Moisés tem 613 mandamentos. 613 preceitos. Dos quais 248 são prescritivos, que Deus diz assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça assim, faça assim, faça assim, assim. 248. E 365 ele diz assim, não faça, não faça, não faça, não faça. Por que é que justamente essa quantidade, esses números? 248 é o número de órgãos que você tem dentro do seu corpo. Para cada órgão do seu corpo, Deus tem um desejo bom para ele. Então não aceite doença nos seus órgãos, não. Porque Deus, para cada órgão seu, tem uma palavra de vida, tem um desejo de vida, tem um desejo de bênção. Aí, quem não conhece, quando você for comigo lá em Jerusalém, você vai chegar lá no muro e vai se espantar com os judeus orando desse jeito. Ele pega uma Torá, começa a ler e começa a fazer assim, ó. Aí ele para de ler e começa a orar. Aí você olha e diz, aí, primeira vez que você chega lá, você fica espantado. O que está acontecendo com esse pessoal? Sabe o que é isso? Conhecimento de Bíblia. Ele vai lá e diz assim, todos os meus órgãos, todos os meus ser, tem que agora se voltar a Deus, focar a Deus. Tem que fazer uma entrega total. Por isso é que ele não para, ele se movimenta. Porque ele está dizendo que todos os seus órgãos estão obedecendo a Deus. Por isso que esse negócio, meu irmão, que chega aqui na hora da adoração, do louvor, na hora do mover espiritual, na hora da bênção, você fica sentado. Cuidado. Cuidado. Porque essa é a hora de você colocar todo o seu ser para adorar a Deus. Se apresentar diante do Senhor com alegria, com cântico, com júbilo, com danças, com saltos, movendo bandeiras. Está tudo isso na Bíblia, só que a gente não obedece. O meu cansaço é maior. Pastor, eu tive um dia tão cansado. Sabe por que seu dia está tão cansado? Porque os seus órgãos inteirinhos não estão adorando e servindo a Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele dá força ao cansado, vigor ao que não tem, faz ele voar como águia. Mas ele tem que se movimentar. É você colocando os seus órgãos como... Por isso que a Bíblia diz, apresentai os vossos corpos, completo, como sacrifício vivo, agradável, diante de Deus. E isso através do seu culto racional. Então o seu culto precisa ter inteligência, entendimento do que você está fazendo e colocar 100% do seu corpo à disposição de servir ao Senhor, de cultuar o Senhor. É um mandamento prescritivo do Senhor, que todos os seus órgãos adorem a Ele. Mas tem 365 proibitivos, que Deus diz assim, não faz. 365 você lembra do quê? Dos dias do ano. Cada dia Deus põe um limite para você e diz assim, não passe daqui porque senão você vai se dar mal. Todo dia tem um limite para você observar. Todo dia, Deus, por amar você, vai dizer pelo menos um não para você. Como assim? O Senhor ainda está dizendo que Ele me ama dizendo não? Quem é pai e mãe aqui? Se você deixar o seu filho fazer tudo o que ele quer, melhorar a pergunta, se você tivesse deixado o seu filho fazer tudo o que ele queria,
ele estaria vivo hoje? Sim ou não? Responde aí, pai. Responde, mãe. Entendeu agora por que é que Deus, que te ama mais do que teu pai e tua mãe, te diz pelo menos um não por dia? Para poupar a sua vida, para poupar a minha vida. Para nós não nos matarmos. Para nós não nos destruirmos. Fazendo isso, Eva mudou o centro da vontade de Deus, o centro da geografia de Deus, para onde ela desejava. Imagine se Deus não põe regra. O que é que você ia fazer com o que Deus manda você fazer? O que é que você ia fazer com a ordem que Deus manda você fazer? Qual seria a sua reação na hora que Deus diz assim, oh, não, calma, não é por aí, é por aqui. O que é que você ia fazer? Querido, tudo aquilo que você deseja incontrolavelmente passará a ser o centro da sua vida. Preste atenção. Tudo aquilo que você desejar incontrolavelmente passará a ser o centro da sua vida. O centro que Deus determinou foi a árvore do conhecimento, a árvore da vida. A árvore que trazia vida. Se eles permanecessem a vida toda lá no Éden, comendo daquela árvore, eles nunca morreriam. Porque essa mesma árvore aparece em Apocalipse 22. As nações que comerem dessa árvore não morrerão no novo céu e na nova terra. É a mesma árvore que está plantada no centro, no meio da cidade santa. Se eles tivessem obedecido a Deus e ficado só no mandamento prescritivo, vai lá todo dia e coma dessa árvore. Hoje, Adão tinha mais de 5.700 anos. E Eva também já estaria beirando a mesma idade. Agora, na hora que ela pegou e desobedeceu o mandamento de Deus proibitivo, que não podia tocar dessa árvore, ela pegou e passou o centro da vontade para cá. Ela saiu do centro da vontade de Deus e entrou no centro da vontade dela. E agora, o que Deus desejava é que eles tivessem vida imortal, ela começou a desejar, saborear, ter o conhecimento daquilo que Deus disse que não era para ela fazer. Na hora que a serpente fala com ela, diz assim, não, porque Deus disse que eu não posso tocar na árvore do meio. Ela mudou. O desejo dela começou a determinar aonde ela ia, o que ela ia fazer e seguir. Queridos, os seus desejos, se forem controlados pela palavra de Deus, você vai ter vida e vida com abundância. Agora, se você sair da palavra de Deus, o teu desejo vai controlar você. Foi por isso que Deus falou para Caim, no capítulo 4 de Gênesis, versículo 7. Desejo vai bater todo dia na sua porta, cabe a você dominá-lo. E essa ordem, esse princípio não foi só para Caim, para nós também. Para perder, querido, essa batalha espiritual, não precisa de muita coisa, precisa só de fagulhas. Fagulhas. Satanás, ele viu apenas fagulhas na essência de Eva. Eva não era uma translocada, não era aquela pessoa depravada, ela não era aquela pessoa maldizente. Não, ela tinha cara de crente, jeitinho de crente. Ela até gostava de Deus, ela até usava o nome de Deus. Ela até morava no lugar que Deus mandou ela morar. Mas tinha uma fagulhazinha lá dentro dela que ela dizia assim, isso aqui eu não concordo com Deus. Isso aqui eu acho que é muita injeção de paciência de Deus. É muita cobrança de Deus esse negócio. Da gente não comer daquela árvore. Tem 300 milhões que a gente pode comer, mas aquela lá, por que ele disse não? Uma fagulha. A guerra espiritual não se perde por grande batalha, se perde na primeira fagulha. Quando ele viu essa primeira fagulha lá dentro, ele pegou e disse assim, opa, é aqui que eu vou atacar. A serpente, querida, ela até aceita que Deus seja Deus, mas não aceita que seja Senhor na sua vida. Até para o diabo, Deus é Deus, mas ele não quer que seja Senhor. Então a mulher, o
coração da mulher já estava tão corrompido e caído que ela chama Deus de Deus. Ela já não chama de Senhor, ela já estava meio aborrecida com Deus. Agora ele é só Deus, não é mais meu Senhor. Mas não é ele que está te dando esse jardim? É. Não é ele que está te dando vida? É. Ele não está te provendo comida? É. Mas por que você não se submete a ele como Senhor? Está chamando ele só de Deus? Porque ele me disse não daquela árvorezinha. Será que a gente não faz a mesma coisa nos dias de hoje? Deus todo dia te provê ar para respirar sem te cobrar nada. Deus todo dia te provê casa, saúde, família, disposição dele em te ajudar, que ele diz assim, se você bater na porta eu entro, se você abrir a porta eu entro, se você chamar eu respondo. Todo dia ele está à sua disposição para lhe prover. Por causa de um não que ele lhe diz no dia, você pega e diz assim, Deus, o Senhor, aí já esquece até do Senhor, Deus, não gostei, Deus. Deus é muito cruel. Ele começa a tirar o Senhor da parada. Ele começa a fazer o que ele quer. Eva estava tão corrompida no seu desejo que Deus deixou de ser o Senhor da vida dela. Mesmo Deus provendo tudo para ela. Qual foi a consequência? Ela já estava caída quando tirou o Senhor da vida dela e deixou só Deus sendo Deus. Na sequência, o desejo do coração dela dominou ela e ela foi lá e tocou no que Deus disse que não era para tocar. Só consumou a queda. Então a primeira batalha é de essência. Mas eu vou finalizar lhe dando o exemplo de quem venceu, passou pelo mesmo processo e venceu essa batalha. E antes que você pense em Jesus, eu vou lhe falar de Daniel. Um homem, como nós. Um garoto de 16 anos, que foi levado preso para a Babilônia. Diferente de Eva, que o Senhor ensinava todo dia, no final da tarde, na viração do dia. E aqui tem um detalhe interessante, querido. Apesar do nosso calendário humano, preste atenção, dizer que o dia começa que hora? 0 hora, meia-noite. Na Bíblia, o seu dia começa às 6 horas da tarde. Por isso que a Bíblia chama de viração do dia. Ou seja, a sua noite de descanso já faz parte do seu novo dia. Por isso, a Bíblia diz que enquanto você começa o dia dormindo, Deus trabalha por você. Deus vela por você. A Bíblia não diz que Deus trabalha por justo enquanto ele dorme? Por isso que você tem que deitar e dormir em paz. Porque você, olha, Deus é tão bom conosco que o seu dia já começa com descanso. Você entendeu isso? Deus é tão provedor das nossas vidas que o dia na Bíblia começa às 18 horas, não é à meia-noite. É a hora que você acaba o seu horário de serviço. Você começa com Deus provendo descanso para você. E enquanto você descansa, Ele trabalha para você, para que no outro dia, quando você começar o seu labor, Ele já providenciou o que você precisa. É isso que nós precisamos entender dentro da palavra de Deus. Aí o indivíduo já acorda de manhã reclamando de Deus. Eu estou tão cansado. Aí você está dizendo o quê? Que Deus não te deu descanso e nem trabalhou por você enquanto você dormiu. Você está dizendo que Deus não disse. Por isso que o dia fica um dia atribulado, porque já começa murmurando, depois de Deus já prover para você o descanso. Prover o sossego. Querido, a provisão de Deus é tão grande quando você descansa e dorme, que se você desmaiar e passar de 40 minutos é óbito. Você dorme 8 horas seguidas e não morre. E tem gente que dorme até mais, já. 8 horas apaga como se você tivesse desmaiado e Deus ainda vela por você, coloca anjo do seu lado para te proteger, aproveita que se você tiver um coração convertido, ainda se comunica com você, lhe dando sonhos proféticos e revelações, cuidando de você. Aí o indivíduo, por não conhecer Deus, já amanhece o dia reclamando, que dormiu mal, que está doendo, está não sei o que mais, mas sabe por que dorme mal? Porque quando começa, não agradece a Deus pelo descanso que vai ter. Você tem que agradecer antes, não é quando acorda não, meu irmão. É antes de dormir. É aqui que você tem que agradecer. É a hora que você tem que
se encontrar com o Senhor, é antes de você dormir, é na viração do dia, antes de você deitar para dormir, é a hora que você tem que se encontrar com o Senhor. Não é no outro dia de manhã acordar e dizer assim, Senhor, acorda também aí, porque eu tenho que pagar a conta hoje. Me arranja R$180 aí para pagar a luz. Me arranja 100 conto aí para comprar o botijão do gás. Já começa tudo errado, meu irmão. Então já comece sabendo que o Senhor provê descanso para você. Vamos voltar para Daniel, para encerrarmos a palavra. Está sendo abençoado, querido, com essa palavra? Está dando para entender o que é batalha espiritual? Amém. Batalha espiritual é luta de anjo e demônio? Não. Qual é a principal? Guerra de essência. Para saber quem vai dominar dentro de você. Daniel agora ele é levado para a Babilônia. Só que ele tinha a essência de Deus. Tinha a essência de Deus. Satanás começou a olhar e dizer assim, como é que eu vou arranjar para acabar com a essência desse menino? Já sei. Vou botar ele numa turma aqui, de coleguinha que veio tudo que é lugar. E vou levar ele para comer na mesa do rei. Os manjares do rei. Só que na Babilônia, que é o lugar que eles foram levados, toda comida para chegar, toda comida de origem animal, para chegar na mesa do rei, primeiro era sacrificada a um ídolo. Era sacrificado parte a um demônio. O sangue era derramado nos altares dos demônios. Depois pegava e colocava lá comida. Todas. Não faziam isso com os vegetais e com as frutas. Quando apresentaram isso aqui, Satanás queria o quê? Contaminar a essência. Daniel não era vegetariano não, querido. Ele só tinha a essência de Deus dentro dele. Quando ele chegou lá e disse assim, opa, o que é ofertado a demônio? Aquilo. O que não é ofertado aquilo? Então eu vou comer só isso aqui. Porque eu tenho a essência de Deus dentro de mim. Eu não posso me contaminar com a essência de ídolos, de demônios. Mas não pode, você tem que comer aqui. Senão o rei vai mandar matar, fazer acontecer. Ele disse, olha, mas importa obedecer a Deus que é homem, cara. Melhor morrer com a essência de Deus do que ir para o inferno com a essência do diabo. Melhor morrer com a essência de Deus do que viver com a essência do diabo. Cara, 10 dias só. Chamou os 3 amigos deles assim, ó, vocês vieram junto comigo, vocês são convertidos que nem eu, a gente vai comer só aqui. Ficaram comendo. 10 dias depois, querido, a essência de Deus resplandecia nele, que eles eram mais formosos, mais bonitos que os outros estavam comendo lá, comida sacrificada a ídolo. Não conseguiu entrar com a essência nele. Aí diz assim, pô, a gente tem que arranjar um outro jeito. Tem que derrubar esse cara. Tem que derrubar esse menino. Já sei. Começaram a observar e viram que todo dia ele abria a janela dele, fazia parte da essência dele orar. Orava em direção de Jerusalém, dizia, Senhor, perdoa o teu povo, tem misericórdia do teu povo. Isso é a essência de Deus. Só tem vídeo de oração quem tem a essência de Deus na vida. E aí ele está lá, e os camaradas começaram a olhar, e Satanás vai no ouvido e diz assim, já sei, vai lá e pede para o rei fazer uma lei que ninguém vai poder orar. Porque se ele não orar, ele não renova a essência. Se ele não orar, fica mais fácil a gente trocar a essência que ele tem pela essência nossa. Os caras foram lá, o rei fez o decreto, e ele disse assim, sinto muito, mas eu vou manter a minha essência. Querido, preste bem atenção, nós estamos vivendo dias que vai começar aumentar os ataques contra a igreja. Se você não tiver a essência de Deus, você vai se desviar. Você vai negar o nome de Jesus. Isso é muito sério. Ele pegou e disse assim, pode ser. No outro dia ele foi para lá de novo, exercitar a sua essência. Prende ele, leva lá com o rei. O rei, meu filho, gosto tanto de você. Você sozinho é mais inteligente que todas essas cabeças duras. Você sozinho governa mais do que todos esses filhotes de cruz credo. Mas eu tenho que cumprir a lei. Ele, tudo bem. Dentro da minha essência não tem nem ódio do Senhor, não tem rancor nenhum. Pode fazer. A essência dele era tão grande que começou a contaminar o rei ímpio, que o rei ímpio chegou a dizer assim, pede para o teu Deus para ele te livrar. Que eu sei que o teu Deus é, entendeu? Pede. Vai que ele te livra lá dos leões. Porque quando você tem a essência de Deus, querido, você começa a contaminar bem os outros. E ele, tudo bem, foi jogado lá. Quando ele caiu lá,
Os leões estavam acostumados a comer só a essência do inferno, aquele resto de comida lá, dada para demônio, aquele negócio todo lá. Que na hora que caiu lá, o anjo chegou e disse assim, olha, quem chegou aí tem uma essência de jejum. E essa essência vai passar para vocês vão jejuar também. E os leões tiveram que jejuar. Eu fico olhando os leões assim, olhando só pelo rabo do olho, dizendo assim, no dia que vem aquela comida daqueles ímpios lá, tudo desgraçado lá, já todo esclerosado de pecado, a gente tem que comer. No dia que vem filé de primeira, tem que jejuar. Mas a essência de Daniel passou até para os leões. Daniel era perito em jejuar. Os leões tiveram que jejuar também. Quando deu no outro dia, o rei chega lá, Daniel, por acaso o teu senhor te livrou? Ele, ô rei, tudo tranquilo, na boa, é nóis, ó. Desceu aqui, ó, fechou a boca dos leões, tudo padrão. Sai daí, rapaz. Quem foi que armou essa cilada para ele? Fulano, joga. A Bíblia diz que antes de cair no chão já estava devorado. Porque na hora que jogou para lá, a essência de Daniel de jejum saiu dos leões e voltou a essência pecaminosa de devorar tudo. E aí ele devorou. E aí, querido, esse homem se tornou um dos maiores profetas da Bíblia. Por quê? Porque ele tinha uma essência dentro dele que era renovada com armas espirituais, chamadas jejum e oração. Para que a essência de Deus continue em nossas vidas, querido, nós precisamos estar treinados a usar armas espirituais. Jejum, oração, conhecimento da palavra, fidelidade e outras que o Senhor nos ensina. Quando nós fazemos isso, a essência de Deus é renovada em nós. E aí Satanás não consegue trocar a essência dentro de você. Jesus, quando veio na terra, foi a mesma coisa. Por que é que Jesus foi tentado no deserto por Satanás? Porque Satanás queria tirar a essência do Cristo de dentro dele e colocar a sua essência. Por isso tentou no corpo, dizendo, transforma as pedras em pão. Come, você está com fome. Tentou na alma, como disse assim, olha, pula aqui do pináculo do templo. O pessoal lá embaixo vai ver você, na hora que cair, os anjos aparando você. E vão acreditar em você, dá um espetáculo aí, isso faz bem para a sua alma. E tentou também no espírito, dizendo, olha, está vendo os reinos da terra? Se você ajoelhar e me adorar, eu te dou todos eles. Assim como Eva foi tentado no corpo, na alma e no espírito, Jesus também foi. E como foi que Jesus venceu? Falando o que Deus falou. E como foi que Eva perdeu? Falando o que Deus não falou. Quando ela começou a inventar o que Deus não falou, ela perdeu a guerra. Quando Jesus foi tentado, ele começou a falar o que Deus tinha falado, porque as 3 respostas de Jesus, 2 estão no livro de Deuteronômio e uma está no livro dos Salmos. Ele falou exatamente o que Jesus tinha falado. E aí Satanás disse assim, com esse aqui não dá nem para brincar, vamos embora. E aí o que acontece? Jesus fica lá, o Senhor manda os anjos para alimentá-lo. Essência do céu. Para que renovasse. Com isso Jesus venceu, querido. E disse que eu e você fomos chamados para ser mais do que vencedor nessa batalha espiritual. Jesus, ele veio devolver a árvore da vida para o centro, para o meio. Onde está isso? Apocalipse 2:7. Se puder colocar aí na tela para mim, Apocalipse 2:7. Na versão Almeida Corrigida é a mais fiel, diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está onde? No meio do jardim. Essa árvore que Eva não quis, é a mesma que Deus reservou para mim e para você.
Porque Jesus restaurou, Jesus trouxe a geografia de novo. Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser a referência. Se você quer ter a essência de Deus, se você quer vencer essa batalha espiritual, Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser a referência da sua vida. O não dEle na sua vida tem que ser recebido com muito agradecimento. A ordem de fazer, você deve fazer com muito esforço. Colocar sempre Ele no centro, obedecendo, falar o que Ele falou, dizer o que Ele disse, fazer o que Ele disse. Assim você vai vencer a sua batalha espiritual de essência, meu irmão. A primeira e maior batalha é justamente dentro da sua essência. E eu quero orar hoje com você. Porque, querido, se você não sabia, você está dentro de uma batalha espiritual. E a batalha é essa. Deus quer colocar a essência dele dentro de você, Satanás quer trocar a essência. Ele quer colocar dentro de você uma essência de obediência, uma essência de fé, uma essência de alegria, uma essência de servir ao Senhor, uma essência de você reconhecer Ele como Senhor, não apenas como Deus, mas como Senhor da sua vida. É essa essência que Deus quer colocar dentro de você. Quer que você esteja sempre ligado no centro, nele, que é a árvore da vida. Mas dentro dessa guerra, todo dia nós enfrentamos essa batalha de Satanás querendo mudar a essência, querendo colocar outras coisas, querendo trocar, querendo dizer, olha, não foi bem isso que Deus falou, não. Pode fazer um pouquinho diferente, pode dar uma distorcida, pode dizer que Deus falou quando Deus não falou, pode dizer que é de Deus quando não é de Deus, pode dizer que as coisas não é bem assim, pode dizer que a igreja está meio ultrapassada. A igreja é coluna da verdade, meu irmão, é o que diz a palavra de Deus. A Bíblia já é um livro muito antigo, tem umas coisas que precisam de adaptação. A essência da palavra diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a essência do Evangelho. O resumo da essência de Deus na sua vida é quando Ele é Senhor da sua vida. A pergunta hoje é: Deus é Senhor da sua vida? Ele só é Senhor se você obedece quando Ele manda. Ele só é Senhor quando você reconhece quem Ele é na sua vida. Ele só é Senhor quando você se submete a Ele. Ele só é Senhor da sua vida quando você entrega o seu coração a Ele, confia nele e obedece a sua palavra. Ele só é Senhor da sua vida quando a palavra da tua boca está alinhada com a palavra dEle. Mas se não é, você está perdendo essa batalha de essência. Mas hoje eu quero orar pela tua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas neste altar, para que seja restaurada a essência de Deus em nossas vidas. Hoje é dia de você vencer suas batalhas, meu irmão. Hoje é dia de você vencer, porque Jesus já veio e venceu a guerra. A batalha agora cabe a mim e a você vencer, recebendo de volta a essência de Deus na tua vida e no teu coração. E hoje eu quero chamar você para vir para o altar e dizer assim: Senhor, eu quero de volta a essência do Senhor na minha vida. Eu preciso vencer essa guerra, eu preciso vencer essa batalha, eu preciso de volta da tua essência na minha vida. Talvez é uma fagulha que precisa ser consertada, uma fagulha aí que precisa ser apagada do inferno, mas que você venha hoje e diga assim: eu quero voltar para a essência, ao primeiro amor, ao primeiro mandamento do Senhor na minha vida, a dependência do Senhor na minha vida. Oh, xararaba, canta lá, baxere, canta lá. Venha, querido. Venha hoje e se submeta ao Senhor e diga assim: seja Senhor da minha vida, Pai. Seja Senhor da minha vida e devolva a essência na minha vida. E essa essência, depois de devolvida, querido, ela vai permanecer na sua vida com jejum, com oração, com palavra, com obediência. Aí vai se manter a essência de Deus na sua vida. Hoje é dia de você vencer esta guerra. Hoje é dia de você vencer essa batalha, restaurando a essência de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Shei cantaraba cantalás. Aleluia.
Quando a música esmurece, o resto desaparece. Venha para o altar renovar a essência de Deus na sua vida. Venha hoje se colocar a sua vida no altar e dizer: Senhor, renova a tua essência em mim. Aleluia. Algo de valor para abençoar teu coração. Glória a Deus. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. O que Deus quer de você, meu irmão? Mais profundo não é só um culto que Deus quer de você, não é só uma canção. Ele quer que você seja cheio da essência dele. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Hoje é dia de você voltar para a essência. Em nome de Jesus, que seja quebrada as cadeias de religiosidade hoje da sua vida, em nome de Jesus. Essa noite é uma noite de restauração, uma noite de libertação. Que seja quebrada as cadeias da tua vida, em nome de Jesus. Cadeias religiosas que você fica pensando: o que é que vão achar de mim? O que não vão achar? Se eu for hoje lá na frente, o que é que vão pensar de mim? Em nome de Jesus. Quando você não obedece uma palavra do Senhor, é porque falta a essência de Deus na sua vida. Xarabacantalás. Eu estou insistindo porque o Espírito Santo ministra, e eu preguei aqui e é uma verdade. Eu não falo o que Deus não falou. Tem muito religioso aí na cadeira que não vem para cá porque não quer se expor, mas falta a essência de Deus na tua vida. Checatarabacantalás, rebalabachore cantalás. Senhor, me mostra cadeias, correntes prendendo o pé de pessoas aqui na igreja, cadeias de demônios prendendo o pé de pessoas, porque quer manter uma aparência de uma comunhão com Deus que não tem, que já perdeu há muito tempo. Isso não é só de crente que começou agora, não, de líderes que precisa voltar à essência, que precisa voltar ao primeiro amor, que precisa voltar às primeiras obras. Se eu fosse você, já estaria aqui dizendo assim: Senhor, pelo sim, pelo não, restaura a essência na minha vida. Restaura a essência do primeiro amor. Restaura a essência da submissão à tua palavra, que é a verdade. Hoje é dia de voltar à essência. Hoje é dia de voltar à essência, para que aquelas promessas de Deus que estão na sua vida, meu irmão, comece a se realizar. Para que aquelas promessas que o Senhor não esqueceu, mas na hora que você trocou a essência de dentro de você, Deus deixou de ser Senhor, então Ele não tem obrigação de prover até a promessa que Ele te deu. Deus tem a obrigação de prover a sua promessa quando está alinhada a tua essência com a essência dEle. Vença hoje essa batalha e volte a ter a essência de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Então declare: estou voltando à essência. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu,
Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, nós estamos hoje nos apresentando diante do Senhor, do teu altar, para dizer: queremos voltar à essência, Senhor, do teu Espírito em nossas vidas. Queremos de volta, Senhor, a essência do primeiro amor. Queremos de volta a essência da tua palavra. Queremos de volta a essência do teu Espírito em nós. Queremos de volta a essência do temor do Senhor. Queremos de volta a essência daquela comunhão, daquele mover que o Senhor um dia ministrou sobre as nossas vidas. Senhor, me coloco junto com os meus irmãos que estão aqui neste altar para dizer: queremos, Senhor, voltar hoje à essência. Queremos voltar à essência de um adorador que te adora em espírito e em verdade. Essência, Senhor, daquele que obedece à tua voz, que é a verdade. A essência, Senhor amado, de servir o Senhor em espírito e em verdade. A essência de obedecer à tua voz. A essência de tu, Senhor, ser verdadeiramente Senhor das nossas vidas. Como profeta, Senhor, e sacerdote neste lugar, eu libero sobre a vida dos teus filhos que estão hoje aqui neste altar, que ouviram a tua palavra e deram crédito, Senhor. Que tudo aquilo que está amarrado no mundo espiritual seja liberado agora em nome de Jesus. Como sinal e testemunho que a volta à essência traz restituição, traz restauração, traz de volta o que foi roubado e perdido. Em nome de Jesus, libero sobre a vida dos teus filhos que os céus de bronze, Senhor, sejam desfeitos, que os céus se abram agora, que respostas venham do céu, Pai, que confusões que estavam havendo dentro das casas cesse agora, porque foi trocado a essência da paz do Senhor, que supera todo entendimento dentro das casas e dos lares, e foi colocado a essência, Senhor, de modas do mundo, foi colocado a essência, Senhor, de coisas pagãs, mas que hoje, meu Pai, com o teu fogo que consome, o teu fogo que limpa, limpe, Senhor, essas casas, os lares dos teus filhos que estão hoje voltando para essa essência. E haja uma essência dentro da sua casa de palavras de glorificação ao teu nome, de música que engrandece ao teu nome, de louvor ao teu nome. Pai, que haja dentro dessas casas de volta a essência de uma reunião para orarem junto, para clamarem, para agradecerem junto. Que volte, Senhor, a essência de estarem sendo discípulos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu ministro que hoje volte a essência do discipulado, a essência de ser discípulos, que não andem mais como ovelhas sem pastores, cada um ouvindo muitas vozes e sendo enganado ouvindo vozes de serpente, mas que voltem à essência de serem discípulos, que ouvem a voz do seu pastor, do seu líder, que ouve a voz do Senhor, que obedece, que servir o Senhor não é um fardo, mas é uma oportunidade de agradecimento. Que essa essência seja devolvida ao teu povo, à tua igreja neste lugar. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, quando nós saímos, quando nós começamos a falar o que o Senhor não falou, começamos a dizer o que o Senhor não disse, quando a linguagem dentro da nossa casa foi mudada, meu Pai. Nos perdoe, nos lave com o teu sangue poderoso. E assim como Jesus restituiu a árvore da vida no meio do jardim, na cidade santa, que hoje seja restituído o Senhor como centro da tua vida e do teu coração. Que o Senhor seja restituído na geografia do teu coração para ser o centro, e você viva no centro da vontade dEle. Assim nós ministramos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. E devolve-nos, Senhor, porque hoje nós voltamos para a essência de adorador. Voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu, a essência és tu. Declare.
essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, porque a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. A essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Seja restituído, meu irmão, na sua essência. Seja restituído a unção, os dons de Deus na tua vida. De cantaraba, xere cantalás. Seja restituído hoje na tua vida a sintonia fina com a presença do Senhor. Seja restituído hoje na tua vida um coração de carne, não um coração de pedra. Seja restituído hoje na tua vida a essência do primeiro amor na tua vida e no teu coração. Que não existia barreira, não existia dificuldade, não tinha questão de tempo, horário, de chuva, de frio, de sol, de distância, não tinha barreira de cansaço, não tinha barreira de enfermidade. Você estava na presença do Senhor com muita alegria. Hoje o Senhor restitui sobre você, sobre esta igreja, sobre este lugar, a essência do primeiro amor, a essência dos dons, a essência do discipulado, a essência da obediência. Hoje o Senhor restitui sobre a tua vida. Tome posse em nome de Jesus. E ainda nos próximos 40 dias você vai ter testemunho que a essência voltou na sua vida e portas se abriram, gente foi liberta, demônio foi expulso, vida foi sarada, porque hoje volta a essência de Deus na tua vida e neste lugar. Raba canta, raba xere canta, lava lava cantarás. Re de chove canta, lava baba cantarás. Aleluia, aleluia. Mando ride leva canta, raba xere canta las. Andere canta, lava xere canta las. Hoje, ao Senhor devolver a essência na sua vida, Deus vai começar a te usar de uma forma maior do que Ele te usava. Palavras da tua boca serão decretos do céu para a transformação de vida. Rede canta lá, boxere canta lá. Quando o Senhor te mandar em um lugar, vá, porque ao chegar lá a tua essência será como um perfume suave que vai encher o lugar. Mas fale só o que Deus mandou falar. Não fale nada mais, não perca a sua essência. Só o que Deus mandou. Faça só o que Deus determinou. Que essa essência seja restaurada de uma forma sobrenatural na tua vida. Essa essência começa quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta, não tem outro caminho, é Bíblia, meu irmão. Não adianta inventar outra coisa, é Bíblia. A essência de Deus começa em nós, no dia que nós aceitamos Jesus como Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão, o dia é hoje. Mesmo que você que nos ouve aí pelas redes sociais. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, só nos pés do Senhor é que você tem devolução dessa essência. Não existe essência para desigrejado, porque não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Hebreus 10, 35 diz que você não deve se afastar da casa do Senhor. A essência é para quem é filho, quem está na casa.
Não é para quem anda desigrejado por aí. Não, agora eu não preciso de igreja, não preciso de nada. Isso Deus não mandou, isso é essência do diabo. A essência de Deus é que você congregue. A essência de Deus é com o bom e com o suave que os irmãos estejam em união, porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A essência de Deus é que você se alegre a vir na casa do Senhor. Essa é a essência de Deus. A essência de Deus não é que você fique no seu conforto, mas é que você combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé. Essa é a essência de Deus na sua vida. Essa é a essência do Senhor. Que você hoje saia daqui restaurado nessa essência. E que essa essência traga de volta o primeiro amor na sua vida e no seu coração. Em nome de Jesus. Se Deus está restaurando a essência no teu coração, se você tem algo do céu para ministrar na vida de alguém, faça isso. Deixa Deus usar. Hoje Deus tirou esta noite, nos presenteou com essa noite de restauração de essência. Essa restauração começa em nós que estamos aqui no altar. Alcance a sua vida que está nesse auditório e alcance a tua vida onde quer que você ouça essa palavra, em nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor, ao Pai das luzes, ao Deus da nossa essência. Pode regressar ao seu lugar. Mas como eu falei, se houver alguém que precisa receber Jesus como Senhor e Salvador, precisa refazer uma aliança com o Senhor, nós queremos orar e ministrar pela sua vida. Não saia daqui hoje perdendo essa oportunidade desse recomeço de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Se você já fez isso, querido, saia daqui hoje dizendo: eu estou numa luta, eu estou numa batalha e eu não posso perdê-la, eu só vou vencê-la se a essência de Deus permanecer na minha vida e no meu coração. Amém? Nós vamos nos apresentar também diante do Senhor, devolvendo os nossos dízimos. A palavra é essa mesmo, devolver, porque dízimo não te pertence, dízimo é do Senhor. E a Bíblia fala com todas as letras, quando você retém o dízimo que é do Senhor, a Bíblia lhe chama de ladrão. Obrigado. Não sou eu que estou lhe ofendendo, é a Bíblia. Se eu disser qualquer outra palavra para você, eu vou estar dizendo que a Bíblia diz, não disse. Você está roubando a honra que é do Senhor. Por isso, não se explica muitas coisas que não funcionam na sua vida. Talvez alguns que perderam a essência podem dizer: não, depois que eu saí da igreja eu até enriqueci, fiquei melhor. A Bíblia diz que o homem pode ganhar, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A essência está em você salvar a sua alma. E nas demais coisas Deus é provedor na sua vida. Aleluia. Então devolva os seus dízimos diante do Senhor. Traga suas ofertas, porque quando você traz oferta, você está honrando o Senhor. Quando você devolve seus dízimos, você está honrando o santuário do Senhor. E quando você primicia, você está honrando o sacerdote que o Senhor colocou sobre a sua vida. Que você faça isso com muita gratidão, com muita alegria, com muita paixão, porque faz parte da essência do que serve a Deus. Servir ao Senhor com alegria. Trazer as suas ofertas, não por constrangimento, mas com alegria, faz parte da essência das nossas vidas e dos nossos corações. Senhor, nós abençoamos os teus filhos que virão ao teu altar, trazendo, Senhor, suas ofertas em gratidão, em louvor, devolvendo seus dízimos, Senhor, e também primiciando com a essência de honrar os sacerdotes que Deus colocou sobre suas vidas. Que venha o teu reino, o teu sobrenatural sobre as suas vidas, na autoridade do nome de Jesus. E sejam bem-sucedidos em tudo, Senhor. Em tudo, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos, grato a ti, em nome de Yeshua. Amém e amém. Pode vir, querido, ao altar. Não, minha boca.
Querido, antes de nós irmos para as nossas casas, você foi abençoado essa noite? Amém. Houve uma restauração de essência na sua vida? Amém. Então volte às suas primeiras obras, aos seus primeiros caminhos na presença do Senhor. Nós temos um convite aqui, ilustríssimo pastor, pastora, queremos convidar vocês e a amada igreja para estarem conosco no culto de ação de graça pelo aniversário da nossa cidade. Amém, querido? Que será realizado no dia 18 de março, 18 é sexta-feira, é isso? Sexta-feira, às 19h30, na Igreja Metodista Central. Todas as igrejas da cidade participam do nosso Conselho de Pastores. Nós estaremos dia 18, sexta-feira, às 19h30, na Igreja Metodista Central de Cunha, para um culto de ação de graça pelo aniversário da nossa cidade. O convite é feito pelo prefeito municipal José Éder Galdino da Costa e pelo nosso irmão Saulo Benedito da Silva, que é o presidente do Conselho de Pastores aqui da nossa cidade. Então, o nosso prefeito e o nosso presidente do COPEC estão convidando toda a igreja. Nós estaremos lá, sexta-feira, às 19h30. Vamos lá encher, faltar ali a Igreja Metodista, nesse tempo de ações de graça pelo aniversário da nossa cidade. E você tem uma essência de profeta nessa igreja, amém, querido? Amém. Vá para lá profetizar tempos de Deus nessa cidade. Nós estaremos lá como profetas de Deus, profetizando que a chuva de Deus já começou a cair em algum lugar e está alcançando a nossa cidade. E que os planos das trevas em estabelecer redutos de invocação maligna dessa cidade falirão em nome de Jesus. Pastor, eu não estou entendendo, é só para você obedecer. Vá para lá para nós profetizarmos isso. Que os redutos que estão tentando formar dentro do nosso município de invocação das trevas falirão neste ano de 2022, não passa desse ano. Porque essa terra não é terra de invocação de demônios, não é terra de bruxaria, não é terra de invocação do mal. Aqui é terra de avivamento. Aqui é terra da presença de Deus. Esse solo é sagrado e consagrado ao Senhor. E nenhuma essência do mal vai prevalecer dentro da terra, desta terra chamada Cunha. E eu quero convocar você como igreja e como voz profética para estarmos lá, sexta-feira, em unidade com a igreja de Cristo de toda a cidade, profetizando isso. Da hora que você entrar, a hora que você sair, você vai profetizar isso durante todo o tempo, em nome de Jesus. Você entendeu, querido? Amém. Vá com um propósito definido. Eu vou, não é para assistir um culto de ações de graça. Eu vou para profetizar a bênção e o futuro da minha cidade, em nome de Jesus. Estaremos lá, esse tempo muito especial. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Que haja, querido, algo, que Deus continue a ministrar essa palavra na tua vida, no teu coração. Aquilo que as nossas palavras não foram suficientes, que agora, durante esse sono reparador, até essa nova visão que você vai dormir hoje, a partir de hoje, estou começando meu dia com descanso. Descansei já na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra. Agora eu vou descansar aqui no meu sono reparador e vou amanhecer revigorado, porque o Senhor vai trabalhar por mim enquanto eu durmo e vai, durante o seu descanso, muitas outras coisas o céu vai trazer sobre a tua vida, de renovação da tua essência, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê shalom, te dê paz. E todos quantos saem daqui, buscando uma restauração da essência do Senhor na sua vida, para vencer todos os níveis de guerra e batalhas espirituais, diga numa só voz. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha todos uma boa semana em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor.